Amém? Missionário é sempre missionário. E é um prazer tê-lo aqui. Amém? Quero convidar vocês a colocarem em pé. Para quem não sabe, acho que todos sabem, né? Não, alguns não? É. Quer dizer, ele é filho do pastor Éder. Não parece, irmão, né? Pastor Éder. Não é normal. E Deus nos proporcionou estarmos com ele nessa noite, com a família, e tem sido bênção. Amém? Vamos orar pela vida dele. Ele vai poder compartilhar suas experiências na cidade de Campinas, como tem sido. Agora uma catedral de verdade, não é? Que antigamente tinha uma catedral, posso dizer, não sou, era de mentira. E agora tem um negócio chique lá, irmão. Só vi por foto, mas o negócio está coisa linda. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus pela vida do pastor Timóteo. Senhor, obrigado pela tua fidelidade, o teu grande amor para com a vida do teu filho e sua família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sustentado com teu braço forte. E neste momento que aqui ouviremos a tua palavra, os testemunhos, aquilo que o Senhor propôs no coração do teu filho, e nós pedimos, fala conosco, Senhor. Queremos sair daqui transformados pelo mover da tua palavra. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode se sentar, meu irmão, em nome de Jesus, a paz do Senhor. É um prazer estar com os irmãos mais uma vez. É um prazer estar com esta igreja tão amada, tão querida, que mora nos nossos corações, onde tivemos o privilégio de estar aqui durante alguns anos, podendo conhecer mais dos irmãos, podendo ter o prazer de viver neste lugar. Nós sempre falamos, aonde vamos, que essa igreja é ímpar, principalmente pela forma como ela nos abraça, como ela cuida de nós. Falo isso em relação, desde como membro, também como daquele que estava à frente de algumas atividades nessa igreja. Que o Senhor possa abençoá-los mais uma vez, em nome de Jesus. Para mim é motivo de alegria, estou aqui acompanhado da minha esposa. Fica em pé, meu amor, vou mostrar sua blusa nova para todo mundo. Estou aqui acompanhado da minha esposa, graças a Deus que vocês conhecem. As crianças, pode sentar, minha linda. As crianças não estão com os meus pais, aproveitando esse tempo, aproveitando esses dias, hoje e amanhã que estaremos aqui em São Paulo. É fato que nosso tempo ali em Campinas é muito corrido. Estamos aqui nessa noite também por um certo infortúnio. Nossa igreja ontem foi roubada. Roubaram os cabos de energia da igreja. Quebraram o relógio, roubaram os cabos de cobre que ligam a energia do poste ao relógio. Então, nós estamos sem energia na nossa igreja lá em Campinas. Como o pastor Estevão bem disse, nós agora finalmente estamos num lugar que dá para chamar de igreja. Finalmente tem banco, tem piso, tem teto, que pareça, né? Tem teto na igreja, porque antes não tinha, era só o galpão, eram 9 metros de altura do chão até a parte de cima. E agora, finalmente, estamos num lugar bonito, estamos num lugar que é apresentável, que podemos chamar de igreja. E nesse fim de semana, entre quarta e sexta-feira, tivemos o infortúnio da igreja ser roubada, de ser vandalizada, melhor dizendo. Não entraram na igreja, nada fora levado, graças a Deus, nada fora perdido. Mas esse infortúnio no fim de semana, e não tivemos condições de entrar em contato com a companhia de energia, de fazer os reparos que precisamos fazer, porque como destruíram a caixa do relógio, então não dá para colocar os cabos de volta, senão será roubado de novo. Então a gente não teve condições de conseguir pessoas para fazer o serviço a tempo hábil. Fazendo assim, nós tivemos que mudar um pouco. E aí, falando de igreja perseguida, falando desse contexto, me veio à mente isso. A gente fizemos o culto hoje sem som. A porta aberta, a única luz que tinha, não tinha sol, estava chovendo também. Chovia muito hoje de manhã, lá em Campinas. Então, a única iluminação que tinha era a iluminação do dia. Estávamos lá, eu como estava lá na frente, e todos estavam sentados de costas para a luz, então eu não conseguia ver os rostos. Eu sei quem era, estava a igreja pequena, eu conhecia cada um, mas eu não conseguia ver os rostos por causa do reflexo da luz. E aí, lembrando de igreja perseguida, lembrando desse tipo de circunstância, de situação que nós estamos inseridos, me veio à mente, e o fato de eles não poderem, muitas das vezes, utilizar do som, o fato de, muitas das vezes, não poder fazer menção de estar na igreja, de dizer que vão à igreja, que estão participando da reunião do Senhor. Isso tudo são elementos que nos chamam a atenção, nos faz ver
Campinas é uma cidade bastante desafiadora no que tange a pregação do Evangelho. Temos feito vários eventos ali, buscando a aproximação da comunidade, mas o povo é muito fechado. O povo é muito recluso, o povo não gosta de estar à frente. Nós contamos já para alguns de vocês, para você ter noção, o Testemunho de Jeová aborda no semáforo. Ele não bate de porta em porta, porque ninguém abre as portas. Entendeu? Eles não vão de casa em casa. Eles tentam abordar, mesmo na rua, se você tentar abordar alguém, a pessoa é indelicada e diz, agora não. E continua caminhando. Abordar, fazer esse corpo a corpo, fazer esse evangelismo, do entregar o panfleto, é muito difícil, é muito complicado naquela cidade. Mas Deus tem nos dado graça. Temos visto o poder de Deus. E nós vimos isso na igreja. Nós mudamos para uma região muito mais próxima dos membros, próximo do pessoal da igreja, e mais dentro do bairro. E sexta-feira, quando eu cheguei para a reunião dos homens na igreja, que eu constatei que a igreja tinha sido vandalizada, eu abri o portão, abri a porta da igreja, entrei, vi que não tinha nenhum ponto de energia. Nós temos as luzes de emergência, e a luz de emergência estava apagada, então já fazia muitas horas que havia acontecido o problema. E eu fiquei tentando entender o que estava acontecendo naquele momento. Enquanto estava ali olhando ao redor, tentando fazer sentido, um rapaz do outro lado da rua veio até mim, e ele é grande também, assim, o pastor Estevão, é grande, uma pessoa de presença, uma pessoa que você consegue ver quando vem na sua direção, e quando você não sabe se a pessoa é boa, aí você afrouxa. Eu falei, vai doer, seja lá o que ele vai fazer, vai doer, não vai dar nem tempo de correr para dentro da igreja. E ele veio se aproximando, eles tocam som ali na frente, ele põe ali mesa de som, põe aquelas caixas gigantes, graças a Deus não é funk, mas é sertanejo universitário, e é ruim do mesmo jeito. E ele estava ali tocando o som, e ele se aproximou, ele falou, tudo bem? Eu falei, bom, falou tudo bem, não vai bater, né? Tudo bem, graças a Deus. Quer dizer, na medida do possível, eu estou aqui tentando entender o que está acontecendo. Aí ele falou, vai ter culto hoje? Eu falei, não, hoje não, hoje vai ter só uma reunião dos homens, coisa informal, vem uns poucos homens aqui na igreja, não, mas não vai ter culto. Ele falou, não tem problema, se tiver culto é só avisar que eu abaixo o som. Eu falei, glória a Deus. Falei, gostei disso. Pô, muito legal essa parte. Poxa, obrigado pelo carinho. Ele falou, não, se o som estiver atrapalhando, é só falar que eu abaixo. É só pedir. Falei, está atrapalhando, o sertanejo universitário sempre atrapalha. Falei, pode desligar o som, que não tem problema com isso. Ele falou, poxa, que legal. Que bonito da sua parte. Na quarta-feira teve culto, ele estava do outro lado da rua e ele abaixou o som durante o culto. Ele não falou nada, mas abaixou. Na sexta-feira ele falou, a igreja precisa ser relevante. A nossa igreja precisa ser relevante. A nossa fé precisa fazer com que as pessoas façam isso. Não o contrário. A polícia chegou, mandou baixar o som, porque o barulho está muito alto, os vizinhos estão incomodados com o barulho da igreja. Isso, não é isso que tem que acontecer. O que tem que acontecer é o contrário. Está tendo a festa? Vamos abaixar o som que a igreja começou. Vamos diminuir, vamos parar com a bagunça. Pessoal, vamos tirar os carros aqui. A nossa frente da igreja é aberta, porque a loja do lado também é aberta e todo mundo usa ali o estacionamento. Às vezes eu chego a alguma atividade da igreja ou para resolver algum problema, alguns detalhes de obra que ainda ficaram, e aí as pessoas chegam, está atrapalhando aqui, pastor, quer que tire o carro? Não, pode deixar, querido, hoje não tem problema não. Culto é domingo, 18h30 e quarta, 19h30, fica só nesse horário que não pode. Você já joga já a rede. Ele falou, tem culto hoje? Eu falei, não, culto é quarta-feira, 19h30, domingo é 18h30, escola dominical às 9 horas da manhã. Tirando esses horários, não tem problema. Pode ligar o som. Você já prega a tempo e a fora de tempo. A verdade é que nós precisamos estar atentos, e a igreja perseguida, ela está sempre atenta. Atento a esses detalhes, atento a essa vida, atento às necessidades em que nós estamos inseridos. É bem verdade que nós passamos por problemas. E quando eu falo de igreja perseguida, nós vemos aqui o exemplo, essa encenação que teve, referente ao Estado Islâmico, onde exatamente a perseguição é física, a perseguição é sentida. Decidir-se por Jesus é decidir por uma sentença de morte. Decidir-se por Jesus é literalmente colocar tudo que você tem em risco. Só que nós fazemos o mesmo aqui quando nós estamos. Quando nós decidimos aqui, nesse contexto de Brasil, nesse contexto de local em que nós estamos, nós também colocamos a prêmio tudo aquilo que nós temos e possuímos. A diferença é que num âmbito um pouco menor, e às vezes a ênfase é menor, mas colocamos em risco. É por isso que eu quero te convidar a abrir sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo de número 10.
Fiquei feliz com o anúncio do encontro de casais, falando que esse ano tudo vai ser diferente. Se vai ser diferente, significa que não vai ter tapa na cara. Entendedores entenderão, né? Não haverá tapa na cara esse ano, graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 10. Graças a Deus pela oportunidade que temos de estar na sua presença, de poder ter as nossas Bíblias em mãos, de poder declarar o nosso amor pelo Senhor, em nome de Jesus. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7 ao 10, diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, e não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Senhor, muito obrigado pela porção da Tua palavra, obrigado pela oportunidade que temos, ó Deus. Te pedimos em nome de Jesus que ela encontre guarida em nossos corações, que germine e multiplique a 30, 60 e a 100 por um, e ao Teu nome, somente ao Teu nome, nós daremos a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A palavra do Senhor nos mostra que já Paulo dizia que a nossa vida seria desse jeito. Afinal de contas, quem não passa por dificuldade? Quem não passa por tribulações? Quem não passa pelos problemas em que estamos inseridos? Quem não passa por tantas coisas que temos ao nosso redor, seja no trabalho, seja em casa, seja na escola, seja onde quer que estamos, sofremos esses problemas. E o apóstolo Paulo vai justamente chamar essa atenção. Ele vai dizer, nós passamos os problemas. O que vai mudar em nossas vidas é justamente a forma como encaramos os problemas. A forma como nós colocamos isso em prática. A forma como nós mostramos isso. Hoje pela manhã, eu falei em Campinas que nós precisamos ter uma fé retumbante. Nós precisamos ter uma fé retumbante. Nós todo mundo ouvimos tantas vezes nesses últimos 21 dias falar sobre retumbante, né? Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. Ai, que bonita essa palavra. Sabe o que significa retumbante? Sabe o que significa retumbante? Você canta e não sabe, rapaz. A menos que seja jogador de futebol, tá? Mascando chiclete, fingindo que está cantando o hino, né? Fingindo que está cantando o hino. Retumbante significa grandiloquente. E é isso que significa retumbante. Retumbante significa bombástico. A nossa fé precisa ser uma fé bombástica. Uma fé altissonante. Agora, quando estamos aqui tocando, quando estamos aqui dedilhando, fazendo, cantando, é fácil perceber. Porque dá para ouvir, dá até para mandar baixar o som. Tira o microfone e pronto. Mudou o som, mudou a frequência. Agora, como fazer com algo que não é tangível? Como fazer com que algo que não é perceptível se torne altissonante? Se torne algo perceptível aos olhos e aos sensos de todos aqueles que estão ao nosso redor. A nossa fé precisa ser uma fé retumbante. Uma fé que faça barulho. Uma fé que realmente seja perceptível àqueles que estão ao nosso redor. Quando precisamos colocar isso em prática, quando precisamos colocar isso nas nossas atitudes, nas nossas ações, então ela se tornará dessa forma. É isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios, no capítulo 4. A partir do versículo de número 8, ele chama a nossa atenção dizendo, nós em tudo somos atribulados. Em tudo nós temos dificuldades. Em tudo nós teremos algo para nos ter como incômodo. Em tudo encontraremos um tropeço. Em tudo seremos atribulados. A dificuldade estará conosco. O próprio Jesus disse, no mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Mas Jesus também dá o escape, ele diz, mas tem de bom ânimo. Jesus gostava de dizer isso, tem de bom ânimo. E quando Jesus fala de ter de bom ânimo, ele está falando justamente, viva a fé. Ter bom, não é aquela assim, tem bom ânimo. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando de, tenha certeza de que tudo será mudado. Tenha certeza de que tudo será diferente. Tenha certeza de que a fé fará a mudança necessária no seu contexto. Em tudo somos atribulados, mas não
angustiados. A tribulação vem, o problema vem, a dificuldade vem. Nós somos a igreja perseguida a partir do momento que declaramos que somos cristãos. E somos perseguidos aqui. Não temos a perseguição religiosa sofrida na janela 10x40, por exemplo. Não temos a perseguição religiosa declarada em muitos países do continente africano. Mas temos a perseguição religiosa pela nossa decisão. Hoje em dia se fala sobre muito mente aberta. Você tem que ser mente aberta. Você precisa entender as coisas. Você precisa espairecer. Você precisa ter uma consciência maior do seu todo, daquilo onde você está inserido. Isso é verdade. Muito disso nós temos por conta da ciência. O multiplicar da ciência nos dá esse acesso. Quando poderíamos imaginar que teríamos todo o acesso tecnológico na palma de nossas mãos? Quando poderíamos imaginar que teríamos tanta tecnologia dentro do nosso bolso, podendo falar com qualquer lugar, de qualquer jeito, a qualquer momento? Nós precisamos entender que esse crescer da tecnologia nos faz ter esse acesso também ao conhecimento. Nos faz ter acesso a tudo aquilo que nós podemos compreender, mas, entretanto, nós não podemos deixar de mostrar quem nós somos. E aí você fala, não, eu conheço, sei das coisas, não, mas eu sou cristão. Segundo a palavra de Deus, existe uma prática que eu não posso ter. O próprio apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas. Eu posso fazer tudo o que eu quiser, mas nem todas convêm. Nem tudo está de acordo com a palavra de Deus. Tudo é lícito. Eu tenho o direito de escolha, eu posso fazer o que eu bem entender. Mas sobre todas elas, diz Eclesiastes, eu darei conta. Sobre todas elas, eu darei ciência a Deus. Regala-te, faça o que você bem entende. Mas todas elas, eu terei que pagar. E aí eu falo, não, mas eu sou cristão e isso eu não vou fazer. Ah, não, você é mente fechada. Ué? Só porque eu fiz uma escolha que não vai do seu agrado, agora eu sou mente fechada? Você pode ser mente aberta, você só não pode ser cristão. É isso que o mundo está pregando hoje. Você pode ser mente aberta, você deve ser mente aberta, você deve aceitar todas as coisas, só não pode ser cristão, porque se você ser cristão, ele fala, não, não posso te respeitar porque você é cristão. Você é um radical fundamentalista gospel. Você não tem condições de entender as coisas. Sua mente é bitolada em 66 livros. Sua mente fica presa numa caixa onde você não consegue pensar. O mundo diz, você pode pensar, você só não pode pensar biblicamente. Você deve pensar, você só não pode pensar segundo as Escrituras. A partir do momento que você decide pela palavra de Deus, você vai sofrer escárnio. Isso não é novo. Eu lembro quando estava na escola, ensino médio, início da adolescência, todo mundo novo, e aí começaram as experiências sexuais. Ah, eu já perdi a virgindade. Ah, eu já perdi a virgindade. Ah, e fui no banheiro da escola. E aí eu virava para mim, você? Não, eu vou casar virgem. Ah, então você é viado. Não, eu vou casar virgem. Você? Que não podia falar. Podia fazer, mas não podia falar, né? Tem um tabu. Podia fazer, mas não podia falar. Falei, não, eu vou casar virgem. Meu pai me ensinou isso. A Bíblia diz que é importante. É o presente que você dá para o seu cônjuge. É o único presente que só você pode dar. Ninguém pode dar para o seu cônjuge. Não, eu vou casar virgem. Ah, não, você é maluco. Ah, não, você tem que conhecer, tem que viver a vida. Aí você não vai gostar, aí você não vai ter mais condições, vai estar casado, aí você não vai poder separar, aí você vai ter que viver com o que você tem mesmo. Eu falei, se eu não tive experiência prévia, então tudo é novo. Não tem como dar errado. E, de novo, a minha fé me faz caminhar nisso. Eu não estou preso no tabu. Não, você não pode fazer sexo no casamento, senão você vai para o inferno. Não, não é o tabu que me leva. É a minha fé de que é isso que Deus espera. É isso que Deus quer de mim. É assim que Ele quer que eu caminhe. É dessa forma que Ele espera que eu me relacione com Ele. Então, é essa fé que o mundo precisa ver. É essa fé que é retumbante. É uma fé de atitude, de posicionamento. Aí você começa a perguntar, lá vai o virgem. Ah, lá vai o que não pode. Ah, lá vai o crente. Você começa a ser perseguido. A partir do momento que você se decide ser cristão, somos atribulados, mas não angustiados. Isso não me faz perder o sono. Ah, ninguém me ama na escola, porque eu sou virgem.
Eu sou o último a ser escolhido no futebol porque eu sou virgem. Não, porque eu era ruim, é diferente. Mas aí eu usava também isso como desculpa para chorar. Bem, na verdade, é que nós não somos angustiados. Por quê? Porque a minha alma é livre em Jesus. A minha alma não está presa a esses padrões, então eu não fico triste. Somos atribulados, mas não angustiados. O semblante não cai. Ninguém me ama. Ninguém me quer. Ninguém vai com a minha cara. Eu não fico triste. Somos atribulados, mas não angustiados. Quando a minha fé é retumbante, quando a minha fé é bombástica, quando a minha fé faz barulho, a partir do momento que eu me posiciono, a partir do momento que eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, perplexos, mas não desanimados. Somos perplexos com as coisas que o mundo fala. Ficamos atônitos com as coisas que nos acontecem. Nós temos experimentado isso. Lá em Campinas, nesse ano, principalmente com o nosso filho mais velho, o Abacuque, ele tem sofrido perseguição na escola. Tem sofrido perseguição na escola pelos próprios educadores, porque ele é cristão. Ele tem sofrido perseguição na escola pelos próprios professores, e não de uma turma, por causa do posicionamento cristão dele, que sai lá de casa, que é a posição minha e da minha esposa, a decisão que nós tomamos. Desde o início do ano temos tido problemas com eles. Toda semana vem uma história nova. Algumas mais difíceis, tem que ir lá mais de uma vez para conversar. Outras a gente consegue resolver só com anotação no caderno. Mas toda semana vem uma história nova. A mais recente foi dessa semana. Foi a semana da atividade da família. Foi uma semana da família na escola, para mandar foto, tinha conversa com o psicólogo, ia ter apresentação, essas coisas. E aí decidiram colocar levar as turmas, a turma do Abacuque, a turma do Miqueias, iam dançar juntos uma apresentação, que depois ia juntar junto com as famílias, ia fazer uma apresentação todas juntas. Até aí não vejo problema nenhum. Eles decidiram escolher uma música da Palavra Cantada. Não sei se você conhece, Palavra Cantada é uma dupla, na verdade, infantil, onde eles colocam músicas do nosso folclore. São reinvenções, músicas novas também, músicas que não são conhecidas, e regravações daquelas cantigas antigas nossas, que nós sabemos que, no fundo, não tem nada de bom. E eles fazem aí várias coisas desse aspecto. O nosso folclore é um folclore muito miscigenado com raízes africanas, então tem muita informação do que é da Umbanda e do Candomblé, principalmente. Então, nem tudo do nosso folclore tem algum valor útil, principalmente se você é cristão. E eles escolheram uma música que não era do nosso folclore, era uma música do Halloween, que falava, que convidava, vem dançar com a gente. E aí deu uma confusão, o Abacuque chorou, e aí, no fim da aula, eles falam assim, fica aí que eu preciso conversar com você. Eu falei, lá vem Jesus, em nome de Jesus, põe teu sangue, já vai colocando a palavra certa, me dá paciência, não dá força, senão eu mato. E já fui orando ali, já fui pedindo ministração de Deus naquele momento, quando estava esperando as crianças irem embora. E aí deixei os meninos correrem em volta do parquinho. Então, aconteceu uma situação hoje. Você tem que entender que o seu filho é muito radical. O seu filho, ele é muito bravo. E ele não consegue controlar as emoções. E aí hoje nós colocamos a música para as crianças dançarem. E ele ficou bravo, ele falou que a música não era de Deus, que estava errado, que não podia e que a coisa não acontecia. Até então eu não sabia que a música era essa. E eu estou deixando ela falar. Eu falei, olha, a posição que ele tem é a posição que nós ensinamos. Mas eu achei estranho, eu falei, meu filho não é maluco, ele sabe discernir as coisas, ele sabe o que é de Deus, o que não é, ele não faria, se fosse uma coisa que ele sabe que é inocente, ele não se oporia, assim como ele faz, muitas das vezes, quando eles colocam vídeos, eles colocam lá as histórias infantis, Bela e a Fera, Bela Adormecida, ele vira as costas e simplesmente ignora que aquilo está passando, ele sabe que não adianta brigar com esse sistema, mas ele não se dá por vencido nisso. Falei, qual é a música? A música do Palavra Encantada, vem dançar com a gente. Ele ficou bravo, ele ficou falando que falava de caveira, mas fala sobre o corpo humano, fala sobre a interação, somos todos diferentes e tal. Tá, eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, eu vou procurar a música e vou conversar com ele. Se teve algum problema, eu vou conversar com ele.
Cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi procurar a música. A música é do Halloween, aparece um cemitério, gato preto, as caveiras, fala caveira, não fala esqueleto, as caveiras estão lá dançando, aqui todo mundo bate o osso, na nossa terra todo mundo é diferente, e a terra em questão é o cemitério. Eu falei, vai para o inferno com isso aqui, meu Deus do céu. Como é que você vira para o meu filho e chama ele de intolerante, depois de falar que a fé dele está sendo desafiada? No dia seguinte não perdi 2 vezes, calcei, peguei a armadura de Deus inteira, já cheguei com a espada desembanhada, escudo na cara, enfiei o pé na porta e falei, olha só, vocês vão parar com isso. Porque a postura do meu filho é a postura que ele tem em casa, é a postura que eu e a minha esposa admitimos. O vídeo que vocês escolheram não tem nada de família, não tem nada de família naquele negócio. Fala de Halloween, fala de cemitério, e em nenhum momento fala de corpo humano, fala de caveira, que em senso comum, pelo dicionário, está relacionado com o esqueleto. Mas no folclore está relacionado com bruxaria. E vocês estão falando de folclore. Então é bruxaria, então é caveira. Está fora do padrão. O Abacuque brigou, ele chorou no dia, ele puxou. E o que ele ficou mais bravo foi que eles puxaram o Miqueias para a roda e não o deixaram segurar. E ele ficou muito bravo porque fizeram o irmão dele dançar uma música que não era de Deus. Meu filho chegou em casa e falou assim, entrou um Satanás no coração. Oi? Isso foi só no ensaio. Meu filho chegou em casa e falou assim, entrou um Satanás no coração da minha turma que fez eles escolherem essa música. Eu falei, meu filho, eu tenho certeza, só não comenta na escola. Só sejamos prudentes. Entendeu? Manso como a pomba e astuto como a serpente. Em tudo somos tribulados. Ele chegou a essa conclusão porque é isso que nós ensinamos para ele. Você tem que escolher as coisas de Deus. E ele falou, papai, na sexta-feira, o senhor tem que perder a hora. Ele fica muito bravo quando ele não vai para a escola. Por incrível que pareça, ele ainda gosta de ir para a escola. E todos os desenhos que ele faz são desenhos bíblicos. De longe é o desenho mais completo. Não estou puxando sardinha, a professora veio me mostrar, que ela coloca em cima do quadro. De longe é o desenho mais completo. Ele desenha José no poço, sendo jogado pelos irmãos. Ele desenha José caindo no poço. O cabelo de José pulando, a corda amarrada na cintura. Ele desenha a arca de Noé com todos os detalhes necessários para a arca. De longe, ele só faz desenho bíblico na escola. De longe é o desenho mais completo. A professora falou, é o desenho que mais tem informação, é o desenho dele. Eu falei, tomara que ele não desenhe Davi e Golias, né? Decapitado, pedrada na cabeça. Daqui a pouco vou chamar o conselho tutelar para mim. Mas também, na verdade, é que ele recebe essas informações. Eu falei, louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque o nome do Senhor foi glorificado, sendo perseguido. Aí você fica perplexo com a forma como os professores estão tratando as crianças de 3, 4, 5 e 6 anos de idade. Mas não desanimados. Por quê? Porque a semente está plantada e está crescendo forte. Não sei se você sabe, mas é isso que o Estado Islâmico faz. É isso que o mundo muçulmano faz, pega a criança pequena e fica inculcando na cabeça dele o que o Corão diz a todo momento. Por quê? Porque quando ele crescer, ele não questiona. Mas no Corão tem uma vírgula. Não tem. Mas o Corão na página. Não está. Ele não dá nem espaço para você questionar, porque ele tem certeza do que ele crê. Se eu ensinar ao meu filho as bases dos preceitos bíblicos, quando ele crescer, ele não vai ter dúvida do que a palavra está dizendo. Não, porque a palavra de Deus, não diz na sua, na minha não diz isso não. Não sei o que diz. Não, a palavra de Deus explica exatamente isso. Ele vai ter certeza do que ele está aprendendo. É fácil? Não. Você passa o dia inteiro ouvindo a mesma música da Aline Barros. É fácil não, você tem que comprar todos os DVDs da Lagoinha. É fácil não, você assina a Netflix para só assistir Vegetais. Você paga R$30 por mês para assistir só uma série. Ainda bem que tem 3 temporadas, né? Dá para dar uma variada. 2 temporadas. Você empresta o celular, aparece lá no YouTube todas as identificações infantis necessárias. Recomendações do YouTube para você, só tem desenho infantil. Mas a palavra está ensinada. A palavra está no coração. E aí ele tem certeza. Aí ele fala, papai, perde a hora amanhã. Por quê? Porque eu não vou para aquela festa feia. Aí ele acorda de manhã, meu pai perdeu a hora, eu estou em casa. Eu estou seguro. Eu estou protegido, meu irmão está aqui também. Está tudo guardado, está tudo protegido. Você fica perplexo com o mundo, mas não desanimado. Porque a fé fala mais alto. Ele só tem 6 anos de idade. Invista, gaste tempo, dá trabalho. O meu é trabalho vezes 3, porque eu tenho 3. Alguns aqui têm mais do que eu, dá trabalho. Mas vale a pena.
Vale a pena. É tão bom ouvir isso. É tão bom você ver que a escola é meio complicado. Seu filho vai sofrer na vida. Atribulados, mas nunca angustiado. Ele vai passar dificuldade, mas nunca vai desanimar. Porque a fé dele está arraigada em Jesus. Ele tem certeza de quem é Jesus. Ele não tem dúvidas da fé dele. Que o bispo não me ouça, mas eu até batizaria meu filho. Porque ele tem certeza de quem é Jesus para ele. E como pai, eu sei o que eu estou ensinando. Eu tenho total tranquilidade de que ele sabe qual é a diferença do que é céu, do que é inferno. Ainda com tenra idade. Somos perseguidos, mas não desamparados. Sofremos a perseguição, sofremos a dificuldade, somos perseguidos, mas não estamos desamparados. Nós podemos sofrer a perseguição lá fora, mas temos uma família da fé que guarda, que nos cuida, que nos protege. Podemos estar lá fora sendo perseguidos, mas nós sabemos que temos irmãos que podemos falar: meu irmão, me ajude em oração, está difícil aqui no trabalho. Resolveram pegar no meu pé porque eu sou crente. Quando chegamos em Campinas, como falei, Campinas é uma cidade muito fechada. Primeiro endereço que nós mudamos, primeiro apartamento que nós mudamos em Campinas, o vizinho do lado foi o que mais conversou com a gente. Era o subsíndico do prédio. Ele falou: que legal, poxa, vocês estão aqui, poxa, bem-vindo, vamos marcar aquele churrasco, vai dar aquela cerveja gelada. Falei: o churrasco dá, a cerveja não. Deixei passar a primeira vez, aí veio o filho dele: vamos marcar aquele churrasco de chegada. Eu falei: vamos marcar o churrasco, tomar aquela cerveja não. Ele falou: por que não? Eu falei: porque eu sou de Jesus, cara. Eu não preciso da cerveja para ficar feliz. Tem tantas outras bebidas que nos fazem o mesmo efeito. Mata a sede, resolve nossos problemas e não nos deixam alcoolizados. O churrasco nunca saiu do sonho. O churrasco nunca aconteceu. Eles não com a gente, né? A gente fez nossos eventos, mas nunca que rolou aquele churrasco de vizinho. Não rola. Por quê? Não rola ficar com você. Você é crente. Você é careta. Você não faz as coisas que a gente faz. E aí você começa a sofrer a perseguição, mas nunca desamparados. Como eu falei, fizemos um churrasco, aniversários, com a igreja mesmo, churrasco de comunhão com a igreja. Quantas vezes fizemos lá? Desamparados? Jamais. Temos uma família da fé que caminha conosco, uma família que vai junto, uma família que está do nosso lado. Quantas pessoas temos para contar? Quantas pessoas podemos colocar? Podemos andar junto, verdadeiros irmãos. É isso que Provérbios diz. Em todo o tempo temos um amigo, mas na angústia ele se faz um irmão. É isso que ele está falando. É isso que Paulo está dizendo. Perseguidos, mas nunca sozinhos. Perseguidos, mas nunca desamparados. Meu filho encontrou respaldo em casa. Fui perseguido na escola, mas em casa eu estou protegido. Em casa a gente pode falar de Deus, pode contar as histórias. Nós podemos falar de quem nós somos, do que verdadeiramente fazemos. Temos essa oportunidade. E precisamos ter isso muito claro em nossas vidas, para não nos tornarmos legalistas. A palavra de Deus diz que Deus busca o justo, não o legal. E quando digo legal, não no sentido de ser uma pessoa interessante, ele fala no sentido de ser uma pessoa que vive à base da lei. Que vive advogando a própria lei. E Jesus vai fazer um paralelo muito interessante disso, lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 em diante, quando ele fala sobre o publicano e o fariseu que estavam orando no templo. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 18. Quero que você acompanhe essa narrativa, em nome de Jesus. Lucas no capítulo 18, do versículo 9 em diante. O justo viverá pela fé. A palavra de Hebreus, no capítulo 10, no versículo de número 38 diz: mas o justo viverá pela fé, se não retroceder. E a minha alma não está nele. Mas nós somos, versículo 39, mas nós somos daqueles que não retrocedem, que guardam a vitória, esperando no dia de Cristo Jesus. O justo viverá pela fé. Olha o que diz Jesus em Lucas, no capítulo 18, a partir do versículo de número 9. Disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Jesus fala essa parábola direcionando, a parábola tem endereço. Jesus não está mandando uma indireta, Jesus está mandando na cara da pessoa que é para ouvir mesmo.
Jesus não está mandando recado, ele está falando para quem tem que ouvir. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. E eu diria que Jesus está falando justamente para o grupo de fariseus. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Observa o contexto que Jesus está falando. A fé do fariseu não era uma fé retumbante, era uma fé baseada no legalismo. Ah, Senhor, eu sou digno das suas bênçãos. Por quê? Porque a misericórdia do Senhor acompanha, estão ao redor, são renovadas todas as manhãs. Não, porque eu dou o dízimo, Senhor. O Senhor tem obrigação de me abençoar. Senhor, eu jejuo 2 vezes na semana. Duvido que tenha alguém nessa igreja que jejua mais do que eu. Senhor, eu oro 3 vezes na semana e de madrugada. Tem gente aqui que levanta de madrugada para trabalhar, mas para orar não levanta. Senhor, eu não sou como esse aqui. Ainda tem a petulância de apontar. Eu não sou como esse aqui, esse publicano, roubador injusto. Eu sou um homem justo, Senhor. Eu tenho direitos. Eu posso determinar a hora que eu quiser nos céus. Isso é uma fé legalista. É uma fé embasada na troca. É uma fé embasada naquilo que eu faço. Senhor, eu dou o dízimo, Senhor. E eu repreendo o Senhor na minha vida, porque eu dou o dízimo. O dízimo é uma ordenança, não um direito. Você não está colocando em xeque a sua fé no Senhor pelo dízimo. Eu repreendo o devorador, porque Deus é o Senhor sobre todas as coisas. É o Senhor quem me dá toda a plantação. É Ele quem faz o germinar. Então eu repreendo o devorador, porque Deus me dá essa autoridade, quando eu sou fiel. Eu sou fiel a Deus, não só nos dízimos. Eu sou fiel a Deus nos dízimos. Eu sou fiel a Deus à sua palavra. Eu sou fiel a Deus à sua igreja. Eu sou fiel a Deus a tudo que Ele me manda. Eu sou fiel a Deus à sua palavra. Jesus disse: vocês dão dízimo do que vocês querem, mas roubam dos outros. Você dá do pouquinho lá do cominho, da hortelã, mas vocês não dão do maior. Vocês acham que fazendo uma coisa e não fazendo outra, vocês estão vituperando a lei do mesmo jeito. Não adianta ser legalista. Não adianta usar uma fé que é legalista. Uma fé que é embasada na troca. Ah, o Senhor tem obrigação de me abençoar. Por quê? Porque eu sou filho dele. Ele tem obrigação de me abençoar. Não, o Senhor não tem obrigação de me abençoar, mas Ele me abençoa à medida que eu sou fiel a Ele. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais Ele me abençoa. Você observa isso com Abraão. Abraão já tinha um monte de coisa, já era poderoso. Quando ele vai enfrentar os 5 reis, 318 homens são nascidos da sua casa. Esse é o exército de Abraão, 318 homens nascidos na sua casa. Faz a conta, vamos botar que ele tenha, cada um desses tem uma mulher. São mais de 600 pessoas, cada um com um filho. Dá 1.800.000. Só na casa. E Abraão sustentava todos eles. Então você consegue imaginar quão poderoso era Abraão? E você vê, quanto mais ele se aproxima de Deus, maior vai ficando a sua fazenda. Quanto mais ele se aproxima de Deus, maior vai ficando o seu regalo. Maior vai ficando o seu poderio. Quanto mais eu me aproximo de Deus, e eu tenho que me aproximar de Deus é pela fé. É o que o publicano faz. O publicano olha para Deus e diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Sou pecador na minha existência. Eu sou renovado pelo sangue. Eu sou transformado pelo poder de Deus. E eu preciso dessa lembrança todos os dias. Para lembrar que eu não sou super-homem. Para lembrar que eu não sou imbatível. Como o pastor Estevão falou aqui, nós somos perseguidos todos os dias. E aqui no calor do momento, ser renovado, é para encarar o dia de amanhã. É para quando amanhã pegar o trem lotado e falar: Senhor, o Senhor pode fazer grandes coisas. Me protege, Senhor, das agulhas. Me protege, Senhor, do assédio. Me protege do assalto, Senhor. Tua palavra vai comigo, meu Deus. Eu estou indo aqui, Senhor, me dá a oportunidade de falar do seu amor. Pode ser nesse trem lotado mesmo. Pode ser nesse momento aqui.
Senhor, me guarda na minha ida. A tua palavra diz que os teus anjos acampam ao redor daqueles que o temem. Senhor, eu temo o seu nome. Eu reivindico as bênçãos a partir do momento que eu tenho intimidade com Deus. E aí, quanto mais intimidade, quanto mais eu falo para Deus, quanto mais eu abro o meu coração, mais Deus vem na minha direção, mais Deus abençoa a minha vida. Deus procura o justo, não o legal. Deus procura aquele que pratica a justiça, como diz Miqueias. Ame a justiça, pratique a misericórdia. Viver a palavra de Deus. É isso que Deus busca. O justo vive a justiça. E muitas das vezes ser justo significa abrir mão do seu direito. Não, mas eu tenho direito. Eu tenho direito. A Bíblia diz que eu tenho direito. Você pode ter direito. Mas para ser justo, em alguns casos, você vai ter que abrir mão do seu direito. Jesus tinha direito de não morrer. Jesus tinha direito de não vir à terra. Jesus tinha direito de simplesmente não fazer absolutamente nada. Mas ele abriu mão do direito para ser o justo juiz. Para ser o justo filho de Deus. Para ser realmente a prática da justiça encarnada entre os homens. A justiça será nossa. Conquanto começarmos a viver pela fé, viver essa fé que seja realmente altissonante, uma fé que muda. Abatidos, mas não destruídos. A fé que é firmada sobre a rocha toma as intempéries dessa vida. Diz a narrativa que a água veio contra ela, vieram as chuvas, a tempestade e os ventos, deram contra a casa, mas ela não caiu. Podemos ser abatidos, sofrer a pancada. É triste quando você vê o seu filho sendo preterido na escola porque ele é crente. É triste você ouvir o seu filho ser colocado de lado pelos educadores só porque ele decidiu que ele não quer participar de uma festa pagã. Mas mesmo assim, nós não seremos destruídos. Nós podemos até sofrer a paulada, podemos até sentir o ataque, podemos até sofrer com o vento, mas não somos destruídos, porque a palavra de Deus nos mantém de pé. A certeza de que o Senhor está conosco nos faz caminhar em vitória. Podemos estar sendo perseguidos no nosso dia a dia, em todas as atividades que estamos inseridos. Podemos até sofrer o ataque, sofrer a perseguição de maneira ferrenha, em que sintamos em nós mesmos, mas nunca destruídos. Porque nós vivemos a vida do Deus vivo, nós servimos ao Jesus que é ressurreto dentre os mortos, que venceu a morte, e por vencer a morte, ele não pode ser destruído. Por servir ao Deus vivo, não podemos ser exterminados. Podemos ser abatidos, mas nunca destruídos. Podemos levar tiro desse mundo, mas nunca seremos destruídos, porque viveremos a vida eterna com Jesus. Como a Camila falou na sua oração, posso até fechar os olhos desse mundo, mas encontrarei o Redentor da minha vida, quando encontrar no reino celestial. Essa é a certeza. A nossa fé precisa andar nessa dinâmica. Saber que, se eu falar que sou crente no meu trabalho, eu posso até perder o emprego, mas não correrei esse risco. Por quê? Porque o Senhor cuida, o trabalho vem de Deus, a obra vem de Deus, o sustento vem de Deus. Se Deus quiser que eu fique em casa e receba em casa, Ele vai fazer. Se Deus quiser que eu continue no emprego, Ele vai manter. Se Deus quiser que eu seja mandado embora para conseguir outro emprego, Deus vai mandar. Eu não perderei a paz. Eu não deixarei que a minha alma seja abatida nesse aspecto. Negociamos tantas vezes. Lá em Campinas, tem um rapaz, ele não é da igreja, ele tem uma banca de hortifruti, e ele torce para Ponte Preta roxo. Será que dá para fazer Ponte Preta roxo? Ele torce para Ponte Preta, ele é torcedor fanático da Ponte Preta. E o filho dele, lá na igreja, na verdade, começou aí um rapaz que é jogador do Guarani, que é justamente a oposição direta da Ponte Preta lá em Campinas. E ele é lateral direita do Guarani. Ele começou a frequentar conosco, tem feito acompanhamento com ele. E eu falei, poxa, lá na igreja, por incrível que pareça, todos os pré-adolescentes são jogadores de futebol. Quase todos. São jogadores de futebol, inclusive da base da Ponte Preta. E eu falei, poxa, tem um rapaz lá na igreja que é jogador profissional, eu queria fazer um bate-bola com ele, para poder os meninos conversarem, falar sobre carreira. Ele também veio da categoria de base do Flamengo, então ele conhece bem, já rodou muitos times aqui no Brasil. Então, poxa, trocar uma experiência vai ser legal para os meninos. Ah, poxa, legal, eu vi a foto, eles tiraram foto. Lá, quando ele foi na igreja, eu falei, pois é, então, vai ser legal. E ele falou que consegue até ingresso para a gente ir no jogo do Guarani. Ele falou, no Guarani não. Meu filho não. Vai vocês. Meu filho não vai lá não. Eu falei, eu não torço para o Guarani. O Guarani é Série C.
Jogou hoje, quer dizer, já jogou hoje, foi 7h30 o jogo, contra a Portuguesa, lá em Campinas. Falei, eu também não torço para o Guarani. Eu fui no jogo, no Campeonato Brasileiro todo, eu fui uma vez, que o jogo caiu na segunda-feira, graças a Deus, né? Aí deu para ir no jogo, ele conseguiu os ingressos, nós fomos assistir o jogo do Leno, para dar suporte para ele. Ele é o nosso amigo, a gente foi lá para torcer pelo Leno, assim como fui no jogo do Sub-13 da Ponte Preta para torcer pelo pré-adolescente da minha igreja. Fui lá para torcer, para dar um apoio para o menino da minha igreja. É isso que eu estou fazendo, não estou torcendo pelo time, estou ali dando suporte. Falei, não, meu filho não. Meu filho não vai estar em estado de bugrino, não. Meu filho é ponte pretano, não atravessa a pista, não. Porque a Ponte Preta em cima, você atravessa a Princesa do Oeste, está no Guarani. Vai atravessar a pista e ir para outro time. Meu filho não atravessa a pista, não. Eu falei, tá bom, vou estar mais aqui quem falou, não tem problema. Defendemos o nosso time. Tem gente que defende até o Corinthians. Tem gente que defende até o Corinthians. Por incrível que pareça. Não, é verdade, pastor. Tem gente que é Corinthians. A minha igreja, 90% é perdido. 90% torce para o Corinthians na minha igreja. Trabalho em Campinas é muito difícil. Orem pela Campinas, gente. Olhem pela renovação espiritual de Campinas. Para Deus abrir a mente. Tirar do godo do pecado. Defendemos o nosso time, às vezes até com veemência. Não aceito. Não vou, não quero. Meu filho não vai em time dos outros. Mas quando fala de fé, não, pastor, eu não vou na igreja, porque sabe como é que é, né? Vai como é que é, né? Então, pastor, eu vou ter que faltar hoje. E, poxa, não deu para ser fiel dessa vez. Não deu para ir até o fim dessa vez. A palavra diz que o fiel receberá a coroa da vida. Aquele que for até o fim receberá a coroa da vida. Eu não sei se você quer a coroa da vida, eu quero. Muitas das vezes significa colocar à prova o seu trabalho. Quem deu o trabalho foi você? Foi o seu braço forte que conseguiu? Josué disse, uns confiam em carros, Salmo diz, uns confiam em carros e cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Eu posso confiar no meu braço. Às vezes você é bom. Às vezes você é muito bom naquilo que você faz. Às vezes você é muito excelente naquilo que você faz. Modéstia à parte, quando eu estava trabalhando na Perdição, no estádio do Corinthians, aqui em São Paulo, o maior presídio a céu aberto da Zona Leste, o supervisor da Austrália falava muito palavrão. De cada 3 palavras, 5 eram palavrões. E ele falava palavrões diversos. Aprendi até alguns novos que eu não sabia que existiam. Por incrível que pareça. Ele falava muito palavrão. E aí, na hora de traduzir, eu falei, a tradução é da instrução. Palavrão não está na instrução. Então, eu não preciso traduzir o seu palavrão. E isso não estava em contrato, nem nada. É uma questão de praxe mesmo. Eu falei, então não tenho por que traduzir seu palavrão. Não vou traduzir seu palavrão. Mas aí vai perder o sentido. Eu falei, não perde o sentido se você escolher as palavras certas. Eu posso usar, por exemplo, quadriloquente. Eles não vão entender nada, mas é quase que um palavrão. Entendeu? Está no mesmo sentido. Posso, pelo menos, dar ênfase naquilo que você... É só mudar a ênfase. O palavrão facilita, mas não precisa ser usado. E aí, passaram os meses, numa das entrevistas com os supervisores que vieram da Nova Zelândia, ele falou isso. E aí, esse tradutor aí é bom? Ele falou, o tradutor é excelente. Ele é muito bom, ele só não traduz os palavrões. Então, aí a coisa fica bem difícil. Aí eu falo para todo mundo lá. Ele fala, ele não gostou. Ele achou chato o que vocês fizeram. Eu falei, palavrão não está no currículo, pô, não precisa traduzir palavrão. Ele falou, mas a qualidade é boa, os meninos entendem, ele é rápido, não fica pesquisando as palavras. Eu falei, mas é isso que você precisa? Ele falou, é isso que eu preciso. Então está resolvido. Eu respondi a sua necessidade. Fiz exatamente o que era necessário, sem correr o risco. Vou te mandar embora porque você não fala palavrão. Então tá, que assim seja. Que assim seja, o nome do Senhor vai ser exaltado toda vez que eu não deixar o nome do Senhor ser rebaixado. E eu sou responsável por isso, eu sou embaixador do Evangelho. Eu sou aquele que vive a palavra de Deus. Eu sou aquele que diz, eu sou filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se eu sou filho de Deus, eu preciso carregar. Como bem o pastor Estevão fez, você talvez não saiba, mas eu sou filho do pastor Éder. Eu preciso carregar esse legado nos ombros. Eu sou filho do pastor Éder. Eu preciso levar esse nome adiante. É o meu sobrenome. Eu tenho mais do que isso, eu tenho o sobrenome de Deus. Eu sou filho de Deus, e eu preciso levar isso adiante. A minha fé precisa ser uma fé inabalável. Como diz Paulo aos Coríntios, ainda que eu sofra tudo nessa vida, não seremos desamparados, desanimados, abatidos ou destruídos. Que o Senhor possa nos ajudar a caminhar numa fé transformadora, numa fé que realmente será
retumbante, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse instante, em nome de Jesus. Pai Celestial, nós queremos te agradecer pelo seu cuidado, agradecer pela tua palavra, Senhor, que fala aos nossos corações, que nos faz ver, ó Deus, o seu cuidado por nós, que nos faz ver, Senhor, que somos teus filhos. Pai, em nome de Jesus, faça-nos andar, ó Deus, em lugares altos, experimentando, ó Deus, todos os dias o teu cuidado, e ainda, Senhor, que venhamos a olhar por uma possibilidade de abandonar o teu nome, que o teu Espírito Santo nos comova, ó Deus, nos traga consciência do pecado, da justiça e do juízo, para não vacilar na fé, e ainda que façamos como Asaf disse, ó Deus, por pouco os meus pés não vacilaram, por pouco, ó Deus, eu não resvalei no caminhar. Ainda que cheguemos a este ponto, que nos lembremos do sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. A tua palavra nos diz, ó Deus, se confessarmos o nosso pecado, o Senhor é fiel e justo, ó Deus, para nos perdoar de todo o pecado, de toda a mácula. Tenha misericórdia de nós, ó Deus, porque queremos caminhar como realmente o teu povo, de cabeça erguida, podendo, ó Deus, mostrar o teu nome em toda circunstância. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, e ajuda-nos, ó Deus, sobremaneira. Somos o teu povo aqui, Senhor, reunidos em teu nome. Para a honra e glória, Senhor, do teu nome nós te damos a honra, a glória e o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, pastor Estevão.